Olá, bom dia. Meu nome é Stephanie Ingrid, eu sou consultora comercial aqui da associação e hoje estamos iniciando mais um Associado em Foco. E eu tenho o prazer de receber dois empresários aqui da região de Guarulhos que têm muita bagagem para poder compartilhar com vocês. Então, nosso primeiro convidado é o Armando Marcos. Ele é formado em Engenharia Química, nascido em São Paulo, empresário no ramo de construção, voluntário e conselheiro do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ingrid. O nosso segundo convidado é o Sérgio Marcos. Ele é formado em Psicologia pela Universidade Cruzeiro do Sul, especialista em Neuropsicologia pela Faculdade FAVENE, pós-graduado pela Faculdade Metropolitana e pós-graduado em TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental pela instituição. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia a todos. Obrigado. O nosso primeiro bloco, os convidados vão contar um pouquinho sobre a trajetória pessoal. Podemos começar com você, Sérgio? Pode, claro. Então, compartilha com a gente. Olá a todos. Obrigado pela oportunidade, né? Antes de mais nada. Bem, a minha trajetória foi assim, eu comecei a fazer a graduação um pouco tardia. Como assim? Comecei com 42 anos. Até então, quando me formei do segundo grau, hoje que eles falam, né? As faculdades eram caras. Você não tinha tanto acesso. É diferente de hoje. Hoje você tem até EAD. Na minha época, isso nunca existiu. Então, depois, com 42 anos, eu comecei minha primeira graduação. Terminando essa primeira graduação, né? Que foi bem difícil, é uma cobrança muito grande e por incrível que pareça, o tempo vai passando e você não tem aquela mesma destreza quando jovem. Mas enfim, isso não foi um parâmetro de desistência para mim, né? Então eu consegui com muito custo se formar na primeira graduação, depois de um tempo eu comecei a atuar, né? Aí onde eu fundei a Psicolife, clínica psicológica, e estamos aí no mercado desde 2000, eu me formei em desde 2020, praticamente vai ter aí quase 5 anos aí, né? E hoje o nosso trajeto, agora eu sou com especialização em neuropsicologia, psicologia ABA e também psicologia TCC, e agora mestrando em psicologia da saúde. Que bacana, obrigada por compartilhar. E você, Armando, conta um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal. Bom, hoje aqui eu estou representando as Casas André Luiz, né? Sim. Mas eu vou contar um pouquinho de mim. Claro. Não é? Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu até falava aqui com o Sérgio, eu comecei a trabalhar com 11 anos. Eu trabalhava na feira, olha que coisa. Adorava trabalhar na feira. Aliás, acho que foi uma experiência que me deu muito traquejo no lido com as pessoas. Era muito divertido, né? Mas depois, com o tempo, eu fui estudar. Sempre tive vontade de trabalhar e estudar na área da ciência. E eu me apaixonei pela química. Foi no colégio mesmo, não é? E aí eu fui fazer engenharia química, né? Então lá eu tive oportunidade. Então eu estudava à noite. Como o Sérgio falou aqui, não era fácil naquele tempo, e eu trabalhava de madrugada. Eu entrava meia-noite no trabalho e saía às 8, todo dia. Então eu tinha que ir para a faculdade, né? E tinha que dormir de dia. Essa era a ginástica que a gente tinha que fazer naquela época. E precisava, senão você não conseguia pagar o curso, que era caro, muito caro. Nesse período, as feiras que você trabalhava era de madrugada? Não, feira livre mesmo, sabe? Vendendo lá, vendia legumes, vendia tomate, não é? E era divertido, né? Moça bonita não paga, mas também não leva. Era muito divertido. Foi um aprendizado fantástico, né? Na feira você lida com as pessoas de maneira geral, mas também um público muito batalhador, muito lutador, sobretudo naquela época, né? Hoje você tem sacolões, tem mercados, mudou muito. Mas naquela época era um trabalho era muito ativo, né? Era uma coisa assim, bem legal. Não, mas aí quando eu fui trabalhar de madrugada, não. Aí eu trabalhava num banco, né? Uhum. Eu não vou fazer propaganda do banco, mas eu entrava à meia-noite e saía às 8.
E certa vez eu fiquei quase 2 anos sem tirar um dia sequer de folga, acredita nisso? Porque naquela época não tinha, como tem hoje, programação para você assistir à noite, de madrugada. E quando eu tinha folga o final de semana, não conseguia dormir. E aí dormia de dia, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou emendar logo e vou trabalhar bastante, porque também precisava, né? E aí eu me formei. Mas já no final do curso eu já estava trabalhando já no ramo empresarial, tudo, né? E depois eu me dediquei bastante na área, eu comecei a me dedicar na área, eu trabalhava com química fina, em uma grande multinacional, aprendi muito, sempre trabalhei com projeto, gostei de coisas diferentes, né? Então eu vivia envolvido em situações muito diferentes no cotidiano, mercado, situações diferentes. Aí depois eu montei uma indústria de tintas que viveu 25 anos, né? Fiz muita coisa na indústria de tintas, mas concomitante à indústria de tintas, eu já, desde 1990, estava lá nas Casas André Luiz. Eu entrei lá, comecei a frequentar em 85, mais ou menos, mas no ano de 90 eu comecei a fazer parte do conselho, né? Nós temos um conselho deliberativo, eu fui convidado, e aí desde aquela época eu já atuava, já ajudava a instituição, com algum tempo que eu conseguia disponível, né? E assim foi a minha trajetória. Depois, agora, atualmente, eu mexo com construção civil, mas eu só trabalho para mim, eu construo galpões. Que bacana. Eu já fazia isso junto com a indústria. E no fim, o segundo negócio virou o primeiro, né? Já não tenho mais a indústria, mas eu continuo mexendo com a construção e agora, atualmente, estou na condição lá de presidente do Conselho Diretor das Casas André Luiz, aqui de Guarulhos, né? Muito bom, obrigada por compartilhar sua história com a gente. Nós temos alguns comentários, o Rubens Bacaro da Cruz, ele desejou um oi, a Ivone, bom dia, Rubens, bom dia, Gislaine, Magda, Viviane e Simone Marques, tudo desejou bom dia para nós. Obrigada, pessoal, por comentar e interagir, é muito importante vocês estarem presentes, né, participando e preservando os nossos associados. O segundo bloco, nós vamos contar, vocês vão falar para nós um pouquinho sobre a história e o diferencial da empresa, tá? Da associação. Hoje, o que vocês têm diferencial para compartilhar com a gente? Perfeito comigo? Pode ser. Ah, sim. Bom, as Casas André Luiz têm uma história muito longa, né? É uma história, não sei se hoje, acho que nós não temos tempo para contar essa história, né? Fica à vontade, pode compartilhar. É mesmo? Então vou contar um pouquinho para vocês. Existia uma família que morava lá em Santana, a família Castaldelli, e essa família tinha um filho, mas ele adoeceu muito jovem e faleceu. Para nós, eu sou espírita, a gente fala desencarnar, faleceu. E a família ficou muito, muito doída, porque ele era jovem, tinha muitos amigos, e a família começou a se reunir ali em Santana fazendo um evangelho no lar. Eles liam um trecho do evangelho, comentavam, os amigos todos ali. Com a mãe na casa onde vivera o João, o nome dele era João Castaldelli. E certa feita receberam uma comunicação do João, olha que coisa, via uma pessoa que tinha mediunidade lá tal, né? E o menino se comunicou com a mãe e com eles e disse, olha, eu estou bem, não fiquem tristes, onde eu estou aqui, a minha vida realmente era para ser curta, minha vida continuou, e eu estou aqui num lugar, mas no fundo eu vim, primeiro, para acalmar o coração de vocês, mas segundo, estão me pedindo para conversar com vocês, que vocês têm um trabalho para desenvolver junto. Ela falou, mas que trabalho? Ah, vocês vão ajudar as pessoas. Tá bom. O que nós vamos fazer? Né? Perguntaram, né, os jovens. Vocês vão saber. Então eles começaram a se cotizar, a conseguir alimentos e tal, e faziam sacolas, entregavam para as pessoas carentes ali na rua. E achavam que estava tudo muito bem, né? Passado um tempo, o João veio novamente e falou, olha, agora mandaram dar um outro recado. Qual é o recado? Olha, não era bem isso, que vocês estão ajudando, de fato, tal, mas não é isso, vocês não entenderam. Mas o que é que nós temos que fazer? Não, vocês vão ter que ajudar muito mais gente, vocês vão ter que criar uma instituição, vocês não têm nem ideia da dimensão que isso vai tomar. Mas como que a gente pode fazer
Quem contava era um dos fundadores, o seu Osmar Marcilli, que foi aqui da Rádio Boa Nova de Guarulhos, né? Ele sempre, acho que vocês conheceram. E o seu Osmar perguntou, escuta, mas a gente não consegue ajudar aqui meia dúzia de gato pingado que vem aqui, porque nós somos jovens, a gente não ganha nada. A gente não tem dinheiro, né? Falou, mas não é o dinheiro de vocês vão pedir para as pessoas ajudarem. E assim foi. Começaram a pedir. Adquiriram, então, para as pessoas que ajudassem, vamos criar um trabalho social. Compraram um terreno aqui na Vila Galvão, né? Hoje ali chama-se Rua Vicente Melro. Construíram um prédio e aí chegaram à conclusão que deveriam, vamos tratar órfãos. E as pessoas ajudando, não, nós vamos fazer realmente. E foram lá onde hoje é a Fundação Casa, mas naquela época era a Casa do Menor, né? Antiga FEBEM. E chegando lá, chegaram com o diretor da casa, olha, nós montamos uma casa tal, e nós vamos ver aqui algumas crianças, pensamos em fazer um orfanato, tal. Pode escolher quem você quiser, o seu Osmar contava pra gente. Se quiser, enche um ônibus, que tem criança saindo pelo lado. Naquela época, o problema era muito sério, né? E falou, tá bom. E, bom, quem contou o restante da história era a dona Jandira. A dona Jandira é uma das fundadoras também. Eles eram muito jovens, mas aí eles escutaram uma sala, que havia uma gritaria enorme. Mas o que tem ali naquela sala? Não, ali tem criança que ninguém quer. Como assim ninguém quer? Não, você não vai querer ver. Não, eu quero ver. Só não vai querer ver, só vai ficar mal impressionada e depois vai falar que eu, né? Não, eu quero ver. Tá bom, eu avisei, só quer ver. E aí entrou numa sala. Dona Jandira nunca conseguiu me terminar a história porque ela sempre chorava quando falava. Isso bem velhinha, ainda não conseguia terminar a história. E ela encontrou um grupo de pessoas lá, quase 20 pessoas naquela sala, com todo tipo de deficiência que você pode imaginar, se autoflagelando, se agredindo, sujo. Bom, às vezes a gente vai fazer o processo de internação e a gente encontra alguma coisa disto. E aí ela ficou impressionada realmente, saiu daquela sala, voltou para o grupo e falou, olha, lembram que nós recebemos uma orientação que vai fazer um trabalho, mas tinha uma orientação especial. Vocês vão atender os mais necessitados. E os mais necessitados são aqueles, porque eles estão naquela sala para morrer ali. Não tem nenhum trabalho sendo feito. Alguém tentava ajudar. E aí eles decidiram. Pegaram aquelas crianças, um grupo de 15, levaram para este... E aí, imagina, você não tem nem noção como tratar, e ali tinham quadros diversos e diferentes. Então, pega essa mangueira que o seu Osmar contava, vamos dar um banho nesse cara aqui. E apanhava do cara, não, amarra ele aí que tá se batendo, e tal, e faz isso, faz aquilo. E foi assim, na vontade. Começaram a cuidar daquelas pessoas, e rapidamente a instituição já tinha 300 pessoas, e ela se especializou em cuidar das pessoas com deficiência. Depois houve um convênio que aconteceu com o governo, um convênio que paga uma parte, 25% do que a instituição gasta, o governo paga. Comprou um terreno aqui no Picanço, 70 mil metros quadrados, fez vários prédios lá, que cuida dos assíduos, são 4 prédios grandes. E aí a gente ali na instituição atende aquilo que a gente chama da deficiência severa e profunda. São os casos que não dá para ficar com a família, entendeu? Eu entendi. Hoje vocês estão em quantos voluntários? 550 voluntários. Olha, que número ótimo. São 1.660 funcionários. Eu sou um voluntário. Toda a diretoria da instituição é toda voluntária, né? O nosso conselho deliberativo, de tempo em tempo, elege um grupo novo para administrar a instituição. Mas toda essa organização sempre foi. E sempre teve uma característica interessante. Quem construiu e quem fez tudo que está lá são as pessoas que ajudam, viu? São os empresários, né? E a gente só tem que agradecer à sociedade, porque no fundo, eu também cheguei assim como um que veio visitar, olhei quando cheguei, me deparei com aquela realidade que eu nem sequer imaginava, e eu digo que naquele dia eu caí de joelho e falei, meu Deus, esse trabalho é importante, eu tenho que ajudá-los. E desde aquela época eu permaneço, e muita gente assim também.
ajuda a instituição e ela sobrevive, então, da ajuda das pessoas que querem, de alguma maneira, ou doar o seu tempo, ou às vezes não tem o tempo, mas quer doar um valor, às vezes quer doar um objeto. Nós temos essas lojas do Mercatudo que vende as coisas, recupera as coisas usadas, faz a reciclagem e tudo mais. Tem 1000 formas diferentes de ajudar a instituição, né? E hoje você tem um número de quantas pessoas vocês conseguiram já ajudar? Bicho, são milhares e milhares. Hoje eu não tenho esse número, mas atualmente nós temos lá, já chegamos a ter 1.200 pessoas morando lá dentro. Mas o intuito da instituição nunca foi substituir a família, porque a gente acredita que a pessoa tem que ser cuidada pela sua família, não é? Mas nós temos lá 520 pessoas que vivem dentro da instituição. Uma boa parcela dessas pessoas vivem quase como dentro de uma UTI. Entendeu? Então, eles têm todo um cuidado, todo um tratamento. Não basta você dar a vida, você ainda tem que dar a satisfação de viver para a pessoa, mesmo diante do quadro que ela está vivendo. Uma boa parcela dos nossos assistidos são acamados. Então, é um grande número de pessoas, não é? E a gente consegue uma taxa de sobrevida grande. E você pensa que, mesmo uma pessoa sendo acamada, e a gente vê a história, eles querem realmente viver, né? Tem vontade, sente feliz com a vida que tem e com a oportunidade que tem. Então, hoje nós temos um ambulatório lá na Vila Galvão, que atende perto de 1000 pessoas todo mês, 1000. Lá tem tudo, fisioterapia, fonoaudiologia, dentista, médico, tudo que você pode imaginar. Mas é só para eles, né? Então, a mãe traz... E tem como objetivo ajudar a família, nos cuidados com essa pessoa, mas também ensinar a família como lidar com o seu filho que tem a dificuldade. Quantos atendeu? Eu não tenho hoje esse número, mas é muita gente. Sem falar das outras instituições que nasceram através do trabalho das Casas André Luiz. Hoje você tem ferramentas aí fora, mas muito do que existe hoje no Brasil, veio das Casas André Luiz. As instituições vêm aprender. Hoje a gente recebe missão de fora do país. É um diferencial de vocês. É um diferencial, porque sabe lidar com a deficiência e todas as suas facetas, não é? Muito e começou bom. Com um grupo de jovens, olha que coisa, né? É, um começo aí bem histórico e diferente, né? Mas que vem tendo um grande sucesso. Sim, é verdade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço a oportunidade e represento um grande número de pessoas que trabalham. Não só aqueles que trabalham voluntariamente, mas mesmo aquele que trabalha como André Luiz não é uma instituição rica. Muita gente acha que não é. Porque quando a gente tem um pouquinho mais de recurso, a gente consegue atender mais uma pessoa. Vocês investem, né, nesse cuidado. O tempo inteiro. Então eu digo sempre para o colaborador, não diga que você não ganha bem, o seu salário, você ganha X, mas você ganha o dobro. E o dobro é insatisfação em fazer parte de um trabalho como esse. Né? Isso mesmo, obrigada. Sérgio, conta pra gente os diferenciais hoje da sua empresa. Olha, como é engraçado. Como as coisas acontecem de uma forma que você não espera. Eu não sabia o que eu ia encontrar aqui, né? O senhor falou da Casa André Luiz. O senhor lembra quando que foi fundado, mais ou menos o ano? Eles começaram a se reunir em 1949, né? Mas o primeiro prédio que foi inaugurado lá na Vila Galvão, eles demoraram anos para conseguir todo o recurso e fazer e construir e tudo mais. Foi em 1958. Vamos colocar então década de 60. 60. Olha que parâmetro tão engraçado. Eu também sou adepto ao espiritismo. Logo, somos dois. Não parece, mas eu também sou deficiente visual. E a caminhada não é fácil para nós. Estou escrevendo um artigo agora no meu mestrado, chamado Inclusão ou Inserção, referente aos deficientes. Por que eu falo isso? Porque o maior público que eu tenho hoje são pessoas, desde crianças até idosos, né? Porque lá eu atendo tudo, tá? Eu atendo desde 0 até 150 de idade. De 150 não apareceu, mas se for lá eu atendo, não tem problema. Então, o que eu vejo? Mas a minha maior demanda, mais de 80%, com que eu trabalho, é com crianças
antigamente eram excepcionais, hoje são deficientes. Principalmente TEA, que é o espectro autista, né? Além de TDAH, que está virando uma mania também, que todo mundo que não consegue se associar na escola, bem, né? Aí fala que tem déficit de atenção, então precisa ser investigado. Então está tendo um boom muito grande. Mas olha só que engraçado, eu encontro alguém que trabalha com isso também. Sim. A ideia da associação realmente é fazer essa conexão entre os associados. Você vê, era isso que eu ia falar, que coisa interessante. Qual que é o nosso principal... Aliás, foi um sonho meu, né? Vendo as dificuldades de inclusão, porque eu nasci com essa deficiência visual, mas ela vai se agravando. Então, qual que é a minha? A minha é degenerativa. Então, eu entro por cotas em concursos. Sou concursado da prefeitura, estou de licença por um ano para cuidar da saúde, e trabalho na Secretaria da Educação, dentro de uma escola, auxiliando. E lá, hoje, tem muitos autistas e TDAHs, além de outros, né? Mas lá tem uma lei, né? E agora a prefeitura ela é maravilhosa nessa parte. Ela cumpre tudo certinho, assessoria. Pena que as crianças ficam até o 5º ano só, porque depois que vão para o estado já não é visto dessa maneira. Então lá o suporte é muito grande. Mas onde é que a Psicolife entra? Como eu atendo esse pessoal, às vezes até em questão de caridade também, eu elaboro os laudos para eles. Então temos que fazer uma investigação na parte das funções cognitivas. Você sabe o desenho do cérebro? Tem várias partezinhas, né? Cada partezinha daquela vai um testezinho para a gente saber como é que está o corpo total ali. Então, depois a gente indica as terapias. Então, as terapias são feitas com a gente chama de terapeuta ocupacional. Eu não sei se tem voluntário ali na sua entidade, né, sua ONG, com psicoterapeutas. Então, a gente indica as terapias adequadas. Agora, o diferencial da coisa, eu vim pensando, né? Só tem um. Você acredita, Stephanie, né? Isso. E o senhor Armando, e ouvintes, tudo que nós temos em relação à nossa vida, de planos, tem que ter um detalhe. Vocês sabem qual é? Não tem nem ideia. Conta pra nós. O equilíbrio. Já dizia o Freud sobre isso. As pessoas hoje mudaram do Covid para cá. Tem gente fazendo, até está comentando com o senhor Armando, nós estávamos dialogando. As pessoas, eles estão preocupados com a saúde. Fazem academia até de madrugada, né? Porém, há um certo desequilíbrio. Eu acho, no meu consultório, pelo menos eu vejo isso, que as pessoas estão mais egoístas depois que passou essa Covid. Se houve algum ensinamento espiritual ou não, que não convém talvez dizer aqui, eu acredito, né, senhor Armando, que talvez o aprendizado não tenha sido tão eficaz no momento, né? Então, mas o nosso diferencial é justamente esse, dar suporte para o equilíbrio. Por que acontece? Eu vejo pessoas, inclusive como terapeuta de casal também, eu vejo pessoas que são extremamente racionais. Tudo racionalizado. Se ele é extremamente racional e larga um pouco a emoção, está em desequilíbrio. E tem o outro lado. Se a pessoa está extremamente emocional, mas deixa um pouco a razão para lá, também há desequilíbrio. Então as coisas não fluem. As coisas não acontecem. É aí que eu entro com o diferencial da Psicolife. Como que a gente faz? Por exemplo, uma criança vai lá, vamos fazer o diagnóstico dela. Ótimo, vamos fazer. Tudo bem, tudo bonitinho. Olha, foi encontrado nesse momento, né, um autismo leve, vamos colocar assim, ou de grau 1, como conhece. Tá bom. Aí eu indico as terapias, né? E como nós trabalhamos em uma equipe multiprofissional e multidisciplinar, então a gente também encaminha para um neuro, caso ele queira fazer algum exame, porque essa é a diferença, né? Agora, o que poucas pessoas pensam. E os familiares dessas crianças, ninguém vai tratar? Ninguém pensa? Né? Por quê? Porque eles também têm que participar.
Porque, de repente, ele está aqui sendo assistido numa clínica, né? Sendo tratado, buscando a sua melhoria. E aí, e a família? Um monte de lacuna lá. Ele sai bem, aí chega lá em casa, de repente tem uma briga, tem alguma desavença. Não que não tenha, mas ela pode ser amenizada. Então, esse é o nosso diferencial. A gente indica também um terapeuta para a família. Então, a gente, no meu ver, eu acho que a família inteira tem que estar em conjunto, sabe? Para a melhoria de qualidade de vida dessas crianças ou de qualquer ser humano que lá apareça. É isso. Muito bom, obrigada por compartilhar. Essa energia está grande por aqui. Ótimo, legal, muito bom. Sinergia, metafísica, tudo, né? Tudo isso. Qual foi hoje o seu maior desafio como empresário na sua clínica? Na minha clínica? Bom, obviamente, eu não posso falar nomes aqui. É uma parte ética da nossa profissão. Mas vou fazer um nome fictício. Stephanie, pode ser? Pode ser. Não pode não, mentira. É assim, foi uma pessoa, ela tem uma criança, ela era muito bonita, ainda muito bonita. Parecia muito com oriental, com japonesa, mas era uma mestiça, e a criança era negra. E o nome era japonês. O pai era japonês. Só que ela não tinha como manter. Então ela veio num desequilíbrio muito grande. Então hoje ela é o que chamam por aí de GP, né? Mas é a garota de programa. E ela veio com um tipo de uma faca pequena, bisturi, na verdade, para tentar suicídio no meu consultório. Então, doutor, não aguento mais, falaram tanto do senhor, eu preciso da sua ajuda, senão eu vou me suicidar agora. Então ela veio com muitos problemas e também tomava muitos remédios da linha da psiquiatria, sabe? São coisas assim que eu não sou a favor, mas dependendo do caso, tem que ser usado. No caso, como o senhor Armando tem lá, os mais severos, alguns ali não tem como não ser com a medicação, que ficam muito agressivos, né? E não tem diálogo. Então, até aí, tudo bem. Então, no caso dela, eu vim conversando. Então, geralmente, com pacientes assim, eu tenho que dar a maior delonga nas consultas. Porque para um laudo, geralmente 6, 7, até 10 consultas já é considerável. Agora, com ela, eu já tive que fazer o contrário. Eu tive que prepará-la para ser feito esse laudo. Então, foi mais de 30 sessões. Por quê? Porque você vai aplicar um teste, o que acontece? O aplicador, a pessoa que vai receber esse teste, se for uma criança, se vier com acompanhamento dos pais, ou se for um adulto, ela tem que estar lúcida, tem que estar bem, tem que ter dormido bem, tem que ter se alimentado. E todo mundo tem que estar bem nesse dia. Senão não funciona. E aí, como é que eu ia atender essa pessoa se ela estava totalmente em desequilíbrio? Tivemos que fazer um trabalho, né? Usei uma parte que eu também trabalho com psicanálise, né? Então tive que ser o psicanalista por ela por uns 10, 15 sessões até prepará-la. Hoje eu sei que alguns pacientes eu ainda tenho contato, porque era de um hospital, eu prestava esse serviço e ela tinha um convênio ali. Hoje ela parou, né, com isso e está trabalhando, né, numa secretaria. Então, está caminhando. Esse foi o maior desafio, foi um desafio muito grande. Mudança de vida, não? Puxa vida, sabe, foi um orgulho muito grande em saber. Mas não foi a primeira dessa linha, né, que tem essa profissão, foram outras. Inclusive eu atendo também aquela gama. Hoje tem uma nomenclatura, na minha época não tinha. O pessoal do LGBTQIA+, também eu atendo bastante. Porque quer queira ou quer não, apesar da maioria estar ali, naquela opção,
nem todos se sentem confortáveis. Mas aí eu vejo o lado do ser humano, então é onde nós temos que atuar. Então esse é o diferencial da Psicolife. Lá todo mundo é bem-vindo. Ali a gente só não atende cachorro, porque eu não sou especializado. Porque tem, viu? Hoje em dia a psicologia está em tudo. Até nos animais. Tem. Na época da minha graduação já tinha já. Eu não sei quem é que... Bom, acho que faz um tempinho, foi muito antes da Covid. No SBT tinha um senhor, e o cachorro dele até faleceu agora. Ele ia na casa das pessoas, um cachorrinho lá, para ajudar, porque os cachorros eram agressivos, aquela coisa, ele ia ensinar. Ele foi um dos primeiros psicólogos veterinários. Não sei se é certo falar psicólogo veterinário, tem um outro nome, mas é um especialista na psicologia de animais. Que bacana, né? Tem até para gato agora que eu vi. Olha, é importante a gente se cuidar e cuidar de quem está próximo de nós. Você sabe, Stephanie, não é um momento de preocupação ou não. Isso eu vou jogar no ar, né? Os ouvintes, se quiserem opinar, depois quiserem, talvez numa outra ocasião, porque é um outro assunto que eu vou entrar aqui, vou deixar aí. Na verdade, hoje, a maioria das pessoas tratam o pet como filho. Coisa a se pensar. E tem muitos jovens aí que não são tratados nem como pet. Isso eu entendeu porque que o pet é tratado hoje. O senhor entendeu porque que eu deixei no ar para as pessoas opinarem. Esse é um assunto que dá uma vai dar um outro. Ô, Stephanie, depois você bola outro podcast. A gente marcamos outro. Porque isso aí vai fugir um pouco da coisa, né? Hoje vocês atendem idoso, criança, adultos. A instituição ela é gigantesca, né? Ela tem trabalhos que se espalham para todo lado. Atende idoso. Recentemente nós pegamos uma pessoa para internar, idosa, já veio como deficiente. E eu tive há uns anos atrás, tive um caso que foi muito interessante, porque quando nós vamos escolher quem vai ser o internado na instituição, nós vamos na casa da pessoa, né? E aí chegamos numa casa assim, ela ficava do lado de um córregozinho, muito pobre, né? Mas ela tinha aquele chão de vermelhão limpíssimo, tudo limpinho. Que passa cera, né? Cera, tudo assim, tudo limpinho, né? E tinha uma senhora com o cabelo bem branquinho lá, né? E aí quem faz esse serviço, inclusive, são algumas senhoras da instituição que tem um pouco mais de força espiritual, né, para ir nas situações até adversas, né? E chegando lá, viram o filhinho dela, o moço tinha lá quase seus 50 anos já, deficiente, e viram a pobreza, tudo, viram a senhora só que cuida dele, eu cuido tal. Quase não tinha móveis dentro da casa, tinha 2 ou 3 peças, muito, muito pequenininho, muito, muito pobrinho, mas muito limpinho, tudo muito ajeitadinho. E no final, bateu um papo, elas fazem uma avaliação, porque aquelas vagas são realmente para as famílias mais necessitadas, com uma orientação inicial, né? E no fim ela chegou e falou, olha, então, eu não posso falar ainda, mas pelo que eu estou vendo aqui, a senhora já tem aprovação para internar o seu filho. Então, alguns dias aqui vou entrar em contato já para a senhora levar, tal, não sei o quê, levar a documentação, tudo para a gente já providenciar. Mas eu não quero internar meu filho. Como assim? Não, sabe que eu já sou idosa. Eu tenho já, acho que eu tinha uns 75 anos mais ou menos. E o meu filho é a minha vida. Eu vivo a minha vida para cuidar do meu filho. Mas eu estou ficando fraca já, eu não estou mais aguentando. E eu tenho medo na hora que eu não puder mais fazer isso. Quem vai cuidar do meu filho? Não tem mais ninguém. E é por isso que eu procurei a instituição. Falei, tá, então a senhora... hoje eu não quero internar, mas o dia que eu não puder, eu gostaria de que ele pudesse. E foi um prazer para a gente falar, o seu filho já tem a aprovação da internação quando precisar. Né? E a instituição faz isso, porque também tem um outro aspecto, né? Hoje você trata, às vezes a pessoa tem o seu deficiente em casa, mas à medida que ele vai envelhecendo, às vezes a deficiência vai se agravando. Né? E hoje a gente tem um problema chamado disfagia. Nós temos um funcionamento vegetativo do corpo humano, tudo funciona direitinho, né?
Então aqui nós temos 2 tubos aqui, um é o esôfago, o outro é a traqueia. Por um entra o ar, no outro passa o alimento. A pessoa com deficiência, isso em muitos casos, começa a ter problema. Tem uma válvula que faz essa, acho que chama epiglote. Sim. Chega uma hora que ela não funciona mais direito. E o alimento, ao invés de ir para o esôfago, vai para o pulmão. E aí você começa a ter um quadro da disfagia, que são as infecções pulmonares graves. E é terrível, né? Quando a gente vai um arrozinho no buraco errado, ou uma água que você toma, você já viu o problema que é. Agora imagina uma pessoa que todo dia, toda hora que vai se alimentar, passa por isso. Então aí é o problema da disfagia. E você tem que tratar e não tem cura. A hora que começa a não funcionar mais direito, e aí então você é obrigado a fazer uma coisa chamada, que a gente nem gosta tanto, chama gastrostomia. Você faz um furo e o alimento vai por sonda direto no estômago da pessoa. Mas consegue salvar a vida da pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa tem o seu filho em casa, tudo, mas já não consegue mais cuidar, porque é cuidado já médico especializado. Sim. Precisa da instituição. Esse é um caso, né? Você comentou também, Sérgio, a respeito da condição psicológica, muitas vezes aquela pessoa que passa, a família que passa. E às vezes nós recebemos lá no ambulatório, a gente chama de luto, né? Luto é o seguinte, é aquela mãe que tem um filho deficiente. Então imagina você tem um projeto de vida, você casou, tem o seu marido, tudo está indo mil maravilhas, você trabalha, você tal, e aí nasce uma criança deficiente. Mas não é um deficiente simples, às vezes é um deficiente muito complicado. Via de regra, muitas vezes a mãe tem que sair do trabalho para cuidar agora daquele filho, porque não tem quem cuide naquela situação. E é triste às vezes ver, eu sou homem, mas eu vou fazer um depoimento aqui contra os homens, que em muitos casos, na maioria dos casos, quando nasce um caso complicado de deficiência, a primeira coisa que acontece é que o casamento vai para o vinagre. E a gente recebe essa mãe e o filho no ambulatório, e ela está numa condição que os psicólogos chamam de luto. Porque todo aquele projeto que ela tinha feito para a vida dela, não dá mais. Agora não tem mais condições. A vida dela modificou totalmente. E aí você tem que tratar a pessoa, o filho, né? Mas tem que tratar ela também. Certa vez eu me lembro de um psicólogo lá nosso, e ele tinha um consultório dele era muito diferente. Tinha pôster de Fórmula 1, de jogo de futebol. Eu falei, mas escuta, o que é isso? O que você quer dizer? Aqui é o quarto, aqui é dos meninos. Eu falei, como é que é? Porque aqui é conversa só de homem, nesse quarto. Eu falei, que legal. E me explica. Ele falou, vou te explicar. Bom, tem um exemplo, estava dando um exemplo de um caso. Esse menino não dá para sair, a mãe tenta sair com ele na rua, ele agarra todas as mulheres que ele vê. Mas ele quase não tem, o cognitivo dele é muito complicado. Né? É diferente uma pessoa, por exemplo, que a gente tem uma série de travas que não deixa a gente fazer determinadas coisas. Mas a pessoa que tem a deficiência, às vezes essas travas não funcionam. E eu falei, e aqui o meu trabalho é fazer com que esse menino comece, né? Eu falei, tá, e aí? Falei, então aí eu vou, é um trabalho que leva tempo, né? Então eu tenho que ensinar, às vezes ele nem fala, até com o jeito, que ele não pode agarrar, isso é impossível, você não pode fazer isso. É verdade. Mas ele quer agarrar a moça, né? Então eu falo, você tem que pedir um beijinho, se ela der, tudo bem, se ela não der, também, você tem que ficar... E aí vai tratando, e com o tempo ele já não agarra mais. Entendeu? Agora essa mãe ela pode sair de casa, ela pode pegar um ônibus, ela pode... Então tem um trabalho lá que eles chamam um ponto de encontro, que o objetivo é a pessoa sair de casa e se encontrar com o terapeuta numa praça. Ela tem que conseguir chegar com o seu filho. Então depois de uma série, e quando ela consegue, é como se ele fosse diplomado realmente, porque agora ela pode sair para a rua, já mudou a vida um pouco. Já começa a orientar o comportamento dele, ele já começa a ter um comportamento. Então conseguimos, porque ele tem um déficit de inteligência, mas você ainda consegue trabalhar. Não são todos os casos, é verdade. Tem casos que é extremamente complicado, que tem que ficar internado. Nós temos uma ala, por exemplo, lá nas casas André Luiz,
onde tem essa criança que não tem nada do cognitivo, nada. Então ela está aqui nesse momento, se ela não pede para ir no banheiro, ela faz aqui mesmo, entendeu? Ela não tem, ela pode chegar, então quando a gente vai entrar lá, você não pode ficar de costa, uma vez eu levei um tapa que quase mudou a orelha de lado, viu? Rapaz, mas eles têm já, e as pessoas que lidam já sabem lidar, aprenderam, ó, tem que ser assim, tem que ser assado. Sim. Você não pode deixar ele se autoflagelar, se agredir, você não pode deixar ele agredir a pessoa, é complicado. Mas no ambulatório é diferente, você pega vários graus diferentes, né? E aí o objetivo é ajudar com que essa família consiga ter mais liberdade. E para a mãe, quando o filho consegue ir num banheiro sozinho, tomar um banho sozinho, consegue se alimentar, vocês não imaginam a transformação que é na vida das pessoas. Né? Vocês já viram quando você fica um dia sem poder se movimentar, como que é complicado? Nossa, numa cama? Entramos, no caso, a gente entra em pânico. É verdade. Às vezes com uma coisa muito simples, a gente, nossa, perder um pouquinho da liberdade. Agora imagina uma mãe que perde a liberdade a vida toda. Então ela não consegue, ela fica ali full time, é uma enfermeira 24 horas, né? Não tem quem substitua, cuidando do seu filho. Mas que bom que existe vocês, né, profissionais da área que auxilia essas mães e essas pessoas debilitadas. É muito prazeroso saber que hoje aqui na região a gente tem braço para poder atender, né, essas pessoas que precisam da nossa ajuda. E nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Foi um prazer receber vocês presentes aqui na associação. Fica o convite para vocês estarem presentes no nosso evento, que é o Café com Negócio. Vai ser feito em maio, né? Já está pertinho. E a ideia é vocês fazerem network com esse público que faz parte da associação. Hoje a gente tem uma média de 3.000 empresas associadas. E aí vocês podem levar o conceito do que vocês fazem e fazer realmente esse network. Eu vou pedir para que vocês deixem os canais de comunicações para o público poderem ter acesso, né, às ferramentas de vocês, Instagram, Facebook, WhatsApp. Podemos conversar com você? Ah, sim. Eu trouxe uma cola aqui, viu? Porque eu tenho que trazer uma cola para falar disso aqui, né? Então, vamos lá. Tem muitas formas de você poder entrar em contato com a instituição e de contribuir. Pode ser pelo telefone 97-373-6631. 97-373-6631. Ou até pelo site, www.casasandreluiz.org.br www.casasandreluiz.org.br, não é? Aquele que quiser contribuir com algum valor, tem a chave Pix, que é o CNPJ lá, 62-220-637/1000 de ré, tracinho 40. E nós temos o departamento de comunicação e marketing, para qualquer projeto, aquela pessoa que tem vontade de fazer um contato diferente, tiver uma ideia diferente, o telefone da nossa comunicação e marketing é 11-2874-5869 e tem o 11-2874-5756. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. E você, Sérgio, quais são os seus canais de comunicação? Eita, vamos lá. A priori eu coloquei um endereço que é bem simples, onde todo mundo já me acha. Super fácil. Então nós temos o nosso Instagram, né, que é @Psicolife Clínica Psicológica. Aí ali lá tem o endereço do site, o endereço da minha clínica e também tem o meu número particular, que é diretamente comigo, que é o 11, né, o 965994665. Esse é meu WhatsApp. Atender ligação é muito difícil, porque vira e mexe nós estamos em atendimento, mas pelo WhatsApp, deixando as mensagens, eu respondo todas. Mesmo que lote a caixa lá. Tem um pouquinho de paciência que eu respondo para todo mundo, tá? Então, pelo Instagram você já acha até meu site também, me acha meus números. Na verdade, só a polícia tinha esses endereços. Agora mudou, agora vou abrir para todo mundo, né, seu irmão? Melhor, né? Todo mundo vai me achar. Então é @Psicolife Clínica Psicológica, é meu Instagram, e lá tem todo o resto. Perfeito, obrigada. Nada. Agradeço novamente a participação de vocês.
Obrigada a todos que assistiram, fizeram comentário, desejaram bom dia e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.